Ora, temos então aqui aquilo que vem ser a nossa fitinha para prender a mola. Temos então aqui as peças que vamos utilizar para as orelhas. A peça, ou neste caso as peças que vamos utilizar para a parte da cabecinha. E aqui a estrutura do nosso corpo, que é nada mais nada menos do que duas peças de tecido, uma peça de espuma fina e o nosso bordado com o nome Lourenço. Vamos então trabalhar no nosso dodô de uma forma muito criativa. Ora, vamos lá então aqui ao processo. Temos então aqui a base, temos aqui a nossa espuma e aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que fixar com alfinetes a nossa espuma à nossa base. Esta base é nada mais nada menos do que para estruturar um bocadinho o dodô, portanto dar-lhe um bocadinho de corpo, uma vez que é algodão, portanto não é um tecido com muita estrutura. Esta fitinha servirá para agarrar a nossa pinça, portanto temos que ver em atenção aqui, pois que a largura não seja nem muito largo nem muito estreito, para que possa entrar aqui nesta abertura. Portanto, isto ficará encaixado aqui para que depois esta pinça possa então agarrar a fralda e será costurado mais ou menos aqui assim, portanto, tanto na parte de cima como na parte lateral. É um bocadinho uma questão de gosto. E aquilo que vamos fixar inicialmente serão então aqui os medronhos ou os pompons. Podem chamar-se de muitas formas. E vamos fixá-los desta forma, em todo o contorno, para que depois possa costurar a outra peça e eles fiquem então no interior. Atenção, que nós temos que os virar para dentro, portanto, para que fiquem virados para dentro, vou ver qual era o direito e o avesso, porque isto realmente tem aqui assim uma estrutura diferente de um lado e de outro, portanto, fixamos desta forma. Evidentemente que isto para fixar com os alfinetes é preciso um bocadinho de habilidade. E depois ao costurar a outra peça por cima, automaticamente já ficará incluído na costura. Se por acaso, uma vez que eles criam aqui volume e não quiserem fazer este trabalho, podem utilizar o pé calcador de fecho, que é mais fácil, uma vez que temos aqui este volume, com o pé calcador de fecho torna-se mais eficaz. Ou podem também fazer a aplicação do pompom por cima. Também não há qualquer stress nesse sentido. Vocês têm que adaptar a vossa forma de trabalhar àquilo que é realmente o mais fácil e o mais prático para vocês. Portanto, aqui seguimos a linha. Pretendemos que ele seja bicudo, portanto, mantemos aqui em bico. Se quisermos redondo, portanto, é redondo. Não se esqueçam que na costura criativa realmente o que manda é a vossa imaginação. Portanto, mais do que as técnicas ou mais do que as pautas daquilo que é o que se deve fazer, vocês também têm que se reger por aquilo que é o vosso gosto criativo. Desta forma vocês fazem a fixação dos pomponzitos. Aqui também já podem ver a conjugação de cores mais ou menos. Atenção que antes de fazer a colocação da parte superior, vamos fazer a colocação de uma das partes da cabeça e eu já vou explicar porquê. O bordado, vocês veem que ele está aqui fixado, mas é com a ajuda da fieselina, portanto é uma técnica que eu ensinei em patchwork no vídeo dos apliques. E é muito útil também para isto, portanto eu fiz o bordado no tecido, apliquei-o aqui com cola e agora farei o ponto decorativo. O ponto decorativo é para fixar, uma vez que se eu não o fizer, ao fazer a lavagem, a fieselina vai portanto deteriorar e vai acabar por deixar de fazer efeito. Como nós pretendemos que a peça dure, aquilo que nós fazemos é nada mais nada menos do que fazer um ponto decorativo em todo o contorno. Vamos deixar então aqui os nossos pomponzitos de parte. A nossa estrutura da cabeça, portanto, se esta é a parte que eu pretendo que seja a exterior, portanto a parte de fora,
Aquilo que eu vou fazer, uma vez que eu cortei 2 peças para a cabeça, é deixar a peça lisa para cá, portanto costurá-la aqui, e na parte que eu vou pôr para as traseiras, fazer o mesmo processo para depois unificar. E o volume da cabeça, eu já vos vou explicar como é que se faz. Portanto, aqui, aquilo que nós temos que reter é nada mais nada menos do que isto. Portanto, unificar primeiro os pompons, para que fiquem bem fixados e não haja aqui complicações, e depois fixar esta estrutura desta forma. Já temos então aqui aquilo que será a frente e aquilo que serão as costas da nossa peça. Em relação a esta tirita não é difícil, portanto fazer um pontinho aqui, ela está dobrada com o ferro. Eu dou sempre de conselho utilizar o ferro no engomar porque é uma ótima solução. Depois aquilo que nós fazemos, evidentemente que se estiver costurado é mais fácil, experimentamos aqui também a largura, portanto se vemos que está muito largo estreitamos um bocadinho. Aqui no caso, como não está costurado é um bocadinho mais complicado de o incluir ali. Este tipo de molas vocês conseguem alcançar na retrosaria, são as molas utilizadas também para os prendes chupetas, que também vamos fazer aqui, portanto mais à frente. Se já veem, temos então aqui introduzido a nossa tirita no nosso prende xuxas. Isto abre de forma fácil, portanto é só puxar. Esta mola é de madeira, está pintada em vermelho, mas é de madeira, portanto eu comprei já finalizada. Há muitas por aí nas retrosarias parecidas ou iguais a estas. E aquilo que vocês fazem depois, antes de fazer a colocação desta peça, é escolher um sítio. No meu caso, por exemplo, vou escolher aqui a zona do pescoço. Portanto, se eu escolho aqui a zona do pescoço, ao costurar a cabeça já vou ter que deixar isto aqui pendurado. E faço a colocação desta peça, para que quando finalizar tudo, fique dentro da costura. Portanto, se eu quiser aqui na lateral, ao fazer a colocação desta peça sobre esta, já vou deixar aqui um espacito. Como eu acho que por cima dos pompons não fica grande coisa, portanto, aqui na zona do pescoço. Não precisa de ficar muito folgado, com que fique a pinça visível. E depois reparem aqui numa coisa interessante que eu friso muito quando faço este tipo de trabalhos, que é o contraste de cores e o encontro entre eles. Portanto, a nossa peça base é aqui um estampado. Temos aqui então o vermelho dos pompons que vai de encontro ao nosso têxtil da parte exterior. Temos aqui então umas pintinhas amarelas no centro que vai de acordo com aquilo que eu escolhi para fazer o suporte da nossa pinça. Vejam que a pinça é vermelha e vai ficar aqui assim, portanto, criando um contraste na própria peça. Tudo isto é jogo de cores e tudo isto é muito importante depois na criação de uma peça harmoniosa e agradável à vista, que ao fim e ao cabo é isto que se procura numa peça de costura criativa. Vamos agora em relação às nossas orelhas. Portanto, eu já vos disse que isto partimos do princípio que é um dodô em forma de coelhito. Portanto, as nossas orelhinhas eu escolhi em forma arredondada, cortamos sempre maior para que depois nos permita então esse excesso. O molde eu desenhei eu, portanto não é um molde de nenhuma revista, e é constituído nada mais nada menos do que a peça das orelhas de 3 peças. Podemos utilizar, em vez desta esponja fina que eu estou a utilizar, podemos utilizar feltro, porque é um material mais acessível, há em todas as papelarias e não precisam então de grandes complicações. Podem utilizar o feltro. No caso da base, se por acaso entenderem que é demasiado fino, podem utilizar 2 camadas de feltro em vez de uma. E como é que nós procedemos então? Portanto, temos aqui uma peça para a orelha, outra peça para a orelha que vai ser costurada de frente com frente. Portanto, vamos ficar aqui com os direitos encarados e vamos costurar com a nossa esponja por dentro, a nossa espuma, desta forma. Portanto, encaramos aqui direito com direito. Como temos aqui assim uma zona curva, depois teremos que fazer uns piquetes de assentamento. E o truque das orelhas é, depois de costurar e dar a volta, portanto, fazer aqui assim um repuxo na parte central e costurar desta forma, para que ganhe realmente aquela forma que nós vemos nas figuritas dos coelhos.
Basicamente é este o truque, basicamente não tem mais mistério. Vamos então costurar. Passamos então aqui a costurar a nossa faixa. Tentamos costurar pelo limite, portanto pelo extremo, porque temos aqui a finalização da nossa união. Não precisamos dar nó. Portanto, não precisamos dar nó porque recordem que vai ficar esta parte para o interior da nossa peça, portanto não é necessário. Aquilo que nós precisamos fazer agora é nada mais nada menos do que voltar a incluir, portanto, recordem, a peça direita, ou seja, o direito da costura para o exterior, portanto, da forma visível, e a parte interior da costura para dentro. Recordem que na costura criativa tudo tem uma função, ainda que seja uma função estética, portanto convém que tenhamos em atenção todos os pormenores. Portanto, aqui esticamos então a nossa fita de forma a que ela fique nada mais nada menos do que desta forma. Já podem ver que já ganhou aqui assim um aspectozito. Agora vamos costurar as orelhas. A mesma coisa, também não precisam de finalizar a costura. O truque para fazer as zonas curvas é nada mais nada menos do que ir costurando devagar. E nos extremos, portanto, dar um ligeiro giro ao pé calcador. Portanto, temos já aqui então a nossa orelhinha costurada. Agora aquilo que nós vamos fazer depois será passar então aqui uns pontos e dar a volta, uns piquetes, perdão. Nesta peça a mesma coisa, portanto as duas orelhitas do mesmo jeito. Portanto, as nossas orelhas temos então aqui preparadas. Fazemos agora aqui a introdução desta peça também. Aqui por uma questão de facilidade, portanto para depois colocar as orelhas de forma correta, vamos dar um piquete na parte central, portanto eu vou definir aqui o centro, para depois ser mais fácil de definir, portanto se vocês não conseguem ver assim, talvez aqui, portanto, aqui vocês veem a parte central. No caso de não conseguirem identificar esta parte, depois as orelhas podem ficar fora de sítio e assim se vocês definirem o centro e definem 1 centímetro, imaginemos, de cada lado, para iniciar a colocação das orelhas, é muito mais fácil para fazer um acabamento bom. Portanto, agora aqui na peça principal, que é aquela que talvez cause mais dúvidas, até porque tem os pompons, não costumo utilizar este pé, mas para vos explicar, uma vez que eu sei que é mais fácil, vou colocar o pé calcador de fecho e aquilo que nós vamos fazer aqui vai ser nada mais nada menos do que colocar os pompons com o pé calcador. Vamos retirar a peça da cabeça, portanto a cabeça vai ficar para depois. Tentem ter sempre esta peça também no mesmo sentido.
Recordem que ao costurar por cima da esponja é mais difícil. Se preferirem, coloquem os pompons sem a esponja e fixem a esponja na outra peça. No nosso caso seria esta, portanto, isto é tudo uma questão depois de vocês adequarem, já vos disse, àquilo que é mais prático para vocês. Não há só uma forma de fazer as coisas, é isso que eu gosto na costura, porque há realmente centenas de formas de trabalhar. Vejam que o meu pé calcador tem aqui um pequeno defeito, então ele solta-se facilmente. E isto às vezes dificulta um bocado o trabalho, é preciso um bocadinho de paciência. Portanto, aqui vamos fazer um ponto de fixação do nosso pompom. Tentando manter aqui então, sem costurar o pompom. Portanto, vejam que eu estou a costurar por cima dele, mas não estou a costurar a bolinha. Este processo deve ser feito devagar para conseguir incluir então aqui todo o processo. Aqui o pomponzito estava quase a ficar triturado. Ok, fixamos então os nossos pompons em todo o contorno. Vejam que mantivemos então aqui a nossa figura triangular. Recortamos os excessos, quando eu me refiro aos excessos, inclusive os de pompom, portanto, aqui nas esquinitas exatamente a mesma coisa. Fazemos os recortes de forma a criar menos volume em todo o contorno da peça. E aquilo que nós vamos fazer agora, que talvez será a parte um bocadinho mais, digamos, mais difícil, será realmente fazer a outra colocação da outra peça por cima. Portanto, vamos incluir aqui a cabeça. Atenção que para incluir a cabeça vou baixar o primeiro pomponzito para que não fique preso na nossa peça. Aqui estamos a trabalhar com um material diferente, portanto este material é algodão, mas é malha. Vou utilizar a mesma o pé calcador que estou a utilizar aqui para evitar passar por cima do fecho, do pompom. Como é o pé calcador de fecho, baralha-me aqui um bocadinho o cérebro, portanto vamos lá fazer uma costurita. Atenção aqui que ele pode frisar. Fazemos o esticamento normal e costuramos. Aqui temos já incluída então a nossa parte da cabeça, se assim quisermos dizer. E agora aquilo que nós temos que fazer é encarar o direito com o direito para fechar a nossa peça. Os pompons sempre com atenção para dentro, portanto, aqui é importante manter esse pormenor. Tentamos manter a costura com a costura. Atenção que aqui ainda vamos incluir as orelhas, portanto não fechamos já. Juntamos então aqui as costuras da nossa cabeça, portanto a introdução desta peça que fizemos agora. E em todo o contorno vamos tentar, portanto, deixar alfinetado a peça da frente com a peça de trás. Eu gosto mais assim, portanto, eu gosto mesmo é de ter trabalho, então eu complico-me aqui a vida às vezes de uma maneira muito criativa.
Portanto, temos mais ou menos fixados com alfinetes as peças que temos que incluir e agora vamos passar às orelhitas e já vos vou explicar onde é que vamos colocar então a nossa pinçazita. Portanto, eu esqueci-me de a colocar ali na zona do pescoço, mas vamos colocá-la de todos os modos. Realmente tinha pensado colocá-la na zona do pescoço por uma questão meramente estética. Não tinha realmente ali outra função que não fosse essa. Portanto, vejam que eu recortei o excesso, fiz uns piquetes em todo o contorno, volteamos então aqui a nossa peça e agora aqui nós escolhemos, portanto, qual é a parte que eu quero deixar para o interior. Portanto, no meu caso, eu pretendo que o amarelo fique para o interior, uma vez que vou deixar em contraste com a peça que já tínhamos na barriguinha, portanto com a peça amarelita da barriga, onde temos o bordado. Fazemos aqui a dobragem de uma forma criativa, portanto no meu caso eu vou moldando o tecido à medida que vou fazendo a inclusão da peça e passamos um alfinete para fixar mais ou menos a orelha. Na peça contrária, exatamente a mesma coisa, portanto recorto os excessos, faço alguns piquetes. Atenção que os piquetes não podem cortar a costura, portanto, se cortarmos a costura vamos desfazer a peça. Os piquetes são para dar elasticidade à costura e não para cortar a costura, portanto, senão não teria sentido termos costurado antes. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa, portanto, vamos voltear a nossa peça. E voltamos a modelar do mesmo jeito que fizemos até aqui, portanto, exatamente do mesmo jeito. Se por acaso ficar alguma imperfeição, como eu estou a ver aqui que tem assim um piquito, vocês moldam. Em último caso, portanto, se vocês acharem importante, podem passar um pesponto de fixação. Há sempre uma opção de melhora. E agora, como já tenho aqui a nossa primeira orelhita, portanto, fazemos a comparação. Só que depois vocês têm que medir as orelhas para não ficarem demasiado grandes em relação à cabeça do Dodô, senão vai ficar assim um bocado, não é, desproporcional e pode não ficar muito engraçado. Aqui vocês podem dividir a orelha a meio, portanto podem fazer assim e definir que a partir daqui é onde devem incluir a orelha. Portanto, temos aqui formuladas mais ou menos as nossas duas orelhitas e agora a partir daquilo que nós temos aqui, portanto temos um ponto de referência. Atenção que a nossa cabeça ainda vamos ter que encher, portanto vamos deixar um espacinho aberto aqui na parte do fundo e aqui vamos fazer, portanto a nossa parte frontal será esta peça, portanto a orelha tem que ficar virada para fora deste lado e aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que do lado da nossa cabeça, portanto nós pretendemos que a orelha fique assim. Ora, daí vamos virá-la para dentro, para que depois de costurar ela fique assim, correto? Portanto, vamos lá tentar fixar a partir da peça central. Vamos ter aqui então uma marcaçãozita. E agora a partir daqui podemos colocar o dedo de medida ou também podemos fazer a medição. Isto depois vai um bocadinho conforme aquilo que forem os vossos próprios métodos. É um trabalho um bocadinho mais de paciência do que propriamente de engenho. É mais paciência, realmente. Portanto, temos então aqui as orelhas. Se eu vejo que as orelhas estão inclinadas desta forma, portanto, se eu vejo que ao girar elas vão ganhar formato, está bem. Se eu por acaso vir que elas vão de encontro uma à outra, como eu estou a ver, por exemplo, no caso desta que vai em direção àquela, eu vou desviá-las ligeiramente. Portanto, vou desviar então aqui a orelha, como que incliná-la, digamos assim, para o outro lado, para que ela não coincida com esta. Não sei se me fiz entender, mas por exemplo aqui, para que não coincida com aquela, desviamos ligeiramente. Ao ser um tecido de malha, portanto já dificulta aqui um bocadinho mais a manobra. E ao virar vamos ter as orelhitas
desta forma. Portanto, fazemos aqui a fixação. Atenção que o dodô não é difícil. Portanto, isto é uma peça criativa. Eu estou-vos a mostrar a minha forma de criar dodôs há 300 mil. Vocês podem sempre adaptar à vossa maneira de trabalhar. Ok, meninas, vamos lá então. Pontos aqui a ter em conta, que é muito importante. Portanto, antes de fazer o fecho do nosso dodô, terem atenção bordar a peça que nós aplicamos no caso de aplicarmos, evidentemente. Esta foi colocada com fiazelina, portanto convém fazer então o reforço do ponto decorativo. Reparem que já temos incluído aqui também a nossa mola para o porta-chupetas, neste caso para prender a fralda. E agora aquilo que nós vamos fazer é passar um ponto em contorno da cabeça para depois fazer o enchimento e dar um nó. Isto basicamente é para atar a zona da cabeça de forma a que nos fique mais estruturadinha. Como é que fazemos isto? Portanto, de forma a que não se veja pelo exterior, utilizamos aqui as margens de costura para fazer então aqui estes pontos. Aqui podemos recortar este excesso. Reparem que aqui na zona curva também já fizemos os piquetes, portanto aqui já preparamos a nossa peça para depois podermos trabalhar. Vamos deixar aqui a nossa linha solta, portanto vamos tirar a agulha, vamos ter que dar a volta e depois vamos puxar para fazer então a cabeça. O bordadito do nariz, no nosso caso, vamos fazer a posteriori, mas pode-se fazer também antes de colocar. A questão é que pode às vezes ficar torcido conforme aquilo que nós fizermos, portanto conforme a nossa costura, não é? Pode ficar torcido. Eu prefiro fazer depois à mão, uma vez que é só um narizito. Aqui o enchimento vai um bocadinho a gosto. Tendem atenção que depois as formas correspondam, não é aquilo que nós pretendemos. Portanto, temos aqui praticamente a nossa cabecita pronta. Portanto, a nossa linha está aqui. O que nós temos que fazer agora é fechar, portanto a linha ficou para dentro. Portanto, nós agora aqui puxamos de forma a fechar então aqui o nosso pontito. Se houver necessidade, passamos o ponto em mais que um sítio só para fixar, para que não se solte o enchimento e depois o boneco não fique assim um bocadinho desestruturado. Isto ao fim e ao cabo é uma companhia para dormir, sobretudo para os recém-nascidos. Portanto, aqui finalizamos então a parte da cabeça. Reparem que está fechado aqui e por fora não se vê, portanto, os pontinhos. Vemos que tem aqui um ligeiro repuxo, evidentemente, da costura, mas não se vê as costuras em si. Se depois, para ficar mais bonito, quisermos, podemos aplicar aqui um lacito. E agora vamos então finalizar o resto do dodô. Portanto, se quisermos, podemos finalizar por fora, portanto, fazer então aqui a colocação desta forma. E caso não pretendamos assim, portanto, podemos voltear, fechar e deixar um espaço aberto para depois fazer a finalização que falta.
Portanto, tal como estávamos a fazer até aqui, deixando só o espaço aberto para voltear e depois fechar à posterior. No meu caso, é o que nós vamos fazer. Ora, temos então aqui o nosso dodô já praticamente finalizado. Como vocês podem ver, eu fiz aqui já a representação daquilo que será o narizito e vou utilizar o fio de bordar da máquina com uma agulha manual e vou bordar então o narizito à mão. Não terá olhos, portanto será um desenho bastante simples. Como vocês podem ver, o nome bordado, portanto este é para o nosso Lourenço. Aqui a nossa mola para prender então a fraldinha no caso de pretendermos, porque normalmente os bebés dormem com a fraldinha. Não me perguntem porquê, porque eu também não sei, não conheço a razão lógica para. Os pomponzinhos aqui foram meramente decorativos, portanto é um dodô em algodão, não de tela de Minky. Tem um bocadinho de enchimento, por isso é que ele fica com a forma triangular perfeita, que amassa sem nenhum problema. Portanto vocês podem ver que é realmente tudo tecido mole, não tem aqui de estruturas rígidas. E é então o nosso coelhito, o nosso dodô para este projeto.